Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e convidá-los para participar conosco desse culto prestado a Deus, lendo a palavra de Deus em 1 Timóteo 1, de 12 ao 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 17, que diz o seguinte: E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que aquele que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé, com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estas coisas, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre cito Flagelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Nós vamos nesse momento estar orando ao nosso Deus. Quero convidá-los que mesmo aí de sua casa esteja curvando sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais uma vez podermos estar meditando na Tua Palavra, prestando ao Senhor este culto, Pai. Recebe no Teu trono de graça, abençoa nossas vidas, abençoa nossas famílias, ó Pai, e aceita o nosso louvor e a nossa adoração e perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento estar entoando um cântico, Cantai ao Senhor, que é o Salmo 96, um cântico bem conhecido. Os irmãos podem estar participando também em casa. formosura no seu santuário.
Vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Dessa vez, 1 Timóteo 4, versículos 6 a 10. 1 Timóteo 4, versículo 6 ao versículo 10. Que diz assim, 1 Timóteo 4, do 6 ao 10. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousada asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sua sã doutrina. Nós vamos ter nesse momento um instante de oração silenciosa. Vamos curvar as nossas cabeças. Esteja orando silenciosamente a Deus, confessando os pecados. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso e que sara-nos, ó Pai, de toda enfermidade e perdoa também os nossos pecados, ó Pai. Pedimos perdão, assim, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, por tudo que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda agora estar louvando a Deus mais uma vez com o cântico Prepara-nos, ó Deus.
liberdade ao escravo em dor, ao carente é a paz, ao que sente fome é o pão. Venha hoje a nós falar, a Jesus. Vem mostrar, nos revele sua glória através da pregação, para que cada um confesse: Jesus é o Senhor. Onde iremos nós, Deus? Onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Onde iremos nós, Deus? Onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. A Jesus. Vem mostrar, nos revele sua glória através da pregação, para que cada um confesse: Jesus é o Senhor. Quero convidá-lo mais uma vez para que abra a palavra de Deus, mais uma vez em 1 Timóteo, agora no capítulo 6, nós vamos ler de 11 ao 16. 1 Timóteo 6, de 11 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Bom, nesses dias de paradeira, de reclusão, nós temos visto que realmente muitas pessoas gostam de ficar em casa, muitas pessoas gostam de ficar parada, muitas pessoas preferem estar trabalhando de casa, outras não gostam nem tanto, mas devido à situação que nos encontramos, elas continuam paradas, ficando em casa. Algumas já não gostam mesmo de movimento, não gostam de sair, não gostam de estar às ruas, aproveitam o momento para aproveitar da ocasião.
Mas o que nós queremos dizer, nesse texto que lemos, é que Paulo, as orientações que ele traz a Timóteo, não é para ficar quieto, não é para ficar parado. Nós temos encontrado comércio fechado, muitas coisas paradas, templos fechados, mas a igreja continua trabalhando, continua andando, continua caminhando. Então eu convido você a meditar um pouco nesse texto, onde o apóstolo Paulo orienta, ele traz exortações a Timóteo sobre a vida cristã, que também era para a igreja da época e serve para nós hoje também, na nossa ação necessária, nos nossos dias de vida cristã. E Paulo ele coloca aí em primeiro lugar, no versículo 1, tu, porém, homem de Deus, foge. Tá, conforme a breve consulta, se você der uma consultada aí nesse verbo foge, ele está no imperativo, implica uma ação contínua, no presente. Quer dizer o seguinte, continua fugindo, não pare, foge, sai de onde você está, não fique neste meio, porque não será bom. Não pare de fugir. Esse fugir tem o sentido de buscar um local de segurança, um lugar de proteção, não ser um fugitivo com medo de alguma sanção, com medo de pagar por algo de errado que fez, mas procurar um local de segurança para não fazer aquilo que pode trazer consequências negativas, consequências que vão te levar a se arrepender por ter feito errado. Foge destas coisas. E Timóteo chega a questionar, que coisas, meu Senhor? Fugir de quê? Principalmente do que se trata no parágrafo anterior, um pouquinho antes aí nos versículos, onde encontramos o problema das riquezas, a dificuldade da avareza, em especial, quando nós olhamos os versículos 9 e 10 desse mesmo capítulo, você pode observar que Paulo chama a atenção aí, dizendo o seguinte, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Por isso, ele está falando, foge dessas coisas. Na verdade, o interesse da grande maioria da população, a grande maioria das pessoas não querem fugir da riqueza, não querem fugir do dinheiro e tampouco fugir da avareza. Não é difícil de se ver filas nas casas lotéricas em alguma ocasião especial, onde a bolada parece ser maior, onde as pessoas tentam, de alguma forma, conseguir um bom dinheiro, chega a centenas de milhões, e enfrentam filas longas, procurando ficar rico, procurando dinheiro, e Paulo adverte, foge dessas coisas. Mas fugir para um lugar seguro, e não é raro, nessas filas, você encontrar pessoas que realmente amam o dinheiro e consigo trazem um espírito de avareza, pessoas que só querem saber do dinheiro. Então, eu quero te convidar a pensar na importância da família, que é uma riqueza maior, a importância da saúde, a importância do reino de Deus, pois sim, isso deve estar acima das riquezas, acima de centenas de milhões em dinheiro, mas principalmente acima da avareza. E Paulo ele continua, além de ele orientar, dar essa ordem a Timóteo para fugir, em seguida ele orienta para seguir. Antes, segue, ainda no versículo 1. O termo segue também, ele está no imperativo presente e também implica numa ação contínua, de não parar, de seguir em frente, continuar seguindo, não pare de seguir. E Timóteo, com certeza, que deve ter questionado a Paulo, dizendo o seguinte, seguir o quê? E quando recebemos orientações para seguir, muitas vezes também questionamos, mas seguir o quê? Não pare de seguir. E então, meu irmão,
segue aquilo que molda o seu caráter, é preciso seguir aquilo que molda a verdadeira espiritualidade do cristão. Ou seja, segue a justiça, que ainda está nesse mesmo versículo, é o mesmo que retidão, é com essa qualidade, né, que homens se tornam santos, justos, irrepreensíveis e sem defeitos morais. Essa justiça fala da justificação em Cristo. E ele fala mais, segue a piedade. O que é ser piedoso? Né? É ter uma fé sincera e uma ação religiosa sincera. Não é uma religiosidade falsa, sem fé, que só vem para fazer com que as pessoas pensam o que você pode ser, mas uma fé sincera, uma fé que realmente mostra sua religião e que mostra que você de fato é piedoso. E ele continua, segue a fé. Essa fé que ele fala é a fé subjetiva, a entrega da própria vida a Cristo Jesus. Ou seja, a fé que te faz confiar totalmente em Cristo e não fazer as coisas por suas próprias forças, mas confiando somente em Cristo. Segue o amor. Esse é aquele amor que nos capacita a cuidar dos outros como cuidamos de nós, a cuidar do seu irmão como se estivesse cuidando de você, a cuidar daquelas pessoas que realmente necessitam como se você estivesse cuidando de você mesmo. E outra coisa, segue a constância. Meus irmãos, ser constante é ser batalhador, é a perseverança, que quer dizer continuação do progresso espiritual a despeito de todas as dificuldades que possamos ter. Seguir a constância é estar com Cristo em meio à alegria ou à tristeza, com saúde ou com doença. Seguir a constância é estar com Cristo em toda e qualquer situação. Mas ele fala mais, segue a mansidão. É ser cheio de consideração, significa ser santo, ser humilde, gentil. Devemos buscar o exemplo em Cristo. Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, nunca fazia ameaças, conforme está em 1 de Pedro 2,23. E uma outra ação também que Paulo traz a Timóteo e traz para a igreja, traz para nós nesse momento também, porque até agora Paulo estava falando com Timóteo. Timóteo, embora questiona, pergunta, né, fugir de quê? Fazer o quê? E seguir o quê? E Paulo dá a ele toda a explicação e parece que agora está tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, é só fugir, sair do meio, ir para outro lugar seguro. Mas Paulo, agora ele vai dizer a Timóteo, só que essa fuga, seguir também, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Aí, no versículo 12, Paulo fala de outra ação necessária a Timóteo, necessária a nós cristãos, necessária a você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem. Outra ação necessária que Paulo fala é combater. Combate o bom combate da fé. Aí alguém poderia questionar, mas existe algum bom combate? Significa lutar, agonizar. E quando você pensa em luta, pensa em agonia, pensa em dificuldade, pensa nas lutas que pode se encontrar, nós não pensamos num combate bom. Porque todo combate, ele traz consequências. Esse combate aqui, você pode pensar, mas esse é diferente. Sim, e é. Mas, ainda assim, trata de luta, de agonia e de luta forte, luta espiritual. É uma ação constante que devemos ter em toda e qualquer situação contrária à vontade de Deus. E, de repente, algumas pessoas falam assim, mas a vida é muito tranquila. Nós aqui não temos dificuldades, nós não temos vontade contrária à palavra de Deus. Meus irmãos, constantemente nós nos deparamos com vontade, situação contrária à vontade de Deus, que tentam de todas as formas, com sutileza, te impedir a mim
impedir a igreja de caminhar, de alguma forma. São projetos que muitas vezes são lançados e, de repente, chega alguma coisa contrária, onde traz impedimento, dificuldade para que esse projeto aconteça. A necessidade de estar indo a culto, estar indo à igreja, ou fazer algo, ação social, e acontece alguma coisa contrária à vontade de Deus, tentando atrapalhar, ou seja, em outras palavras, o combate abençoado da vida cristã. Sim, sob o comando da bandeira de Cristo. Só assim, esse combate abençoado, debaixo das mãos de Cristo. Lá em Filipenses 3, 12 a 16, podemos dar uma olhadinha, que Paulo também dá o exemplo desse combate, de como combater com a bandeira de Cristo. Filipenses 3, do 12 ao 16, que diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ninguém conquista sem lutar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ninguém ganha um prêmio por não fazer nada. Ninguém é premiado por estar à toa, por não estar combatendo ou fazendo algo. Então, Paulo cita também lá em Filipenses: eu prossigo para o alvo e prossigo para conseguir o prêmio. E por fim, além de Paulo falar a Timóteo para fugir, para seguir e agora para combater tudo isso que tenta, de uma forma ou de outra, com muita sutileza, atrapalhar o crescimento, atrapalhar o andamento da igreja, Paulo fala, por fim, convida a ação de guardar. Quando ele diz, guardes o mandato imaculado. Guardar, meus irmãos, às vezes é preservar, é o mesmo preservar, cuidar ou observar a fim de cumprir. Muitas pessoas guardam alguma coisa e depois não encontram mais, de tão bem guardado. Ou também não encontram mais por não ter guardado direito e ficou perdido. Mas aqui não está falando de guardar objeto, de guardar algo, alguma coisa que se possa apalpar. Em primeiro plano, ele está falando do ministério confiado a Timóteo para que ele cuidasse. Confiado a Timóteo e também se refere à fé cristã, ao sistema cristão de doutrina. Guardar a palavra, guardar aquilo que você aprendeu, guardar as leis, os mandamentos do Senhor. Isso é importante, é uma ação importante que deve se guardar, pois temos muitos assaltantes da fé cristã. E alguém pensa assim, mas quem vai assaltar minha fé? Quem vai assaltar minha segurança? Meus irmãos, Satanás ataca, o mundo ataca, a carne ataca, os falsos profetas, pregando heresias, pregando todo tipo de coisa errada, eles atacam com muita força. Homens ambiciosos atacam e assim por diante. Esses ambiciosos são aqueles a qual citamos antes, que buscam dinheiro, buscam de todas as formas, através da avareza, estar sempre rico, sempre tendo mais, e muitas vezes nos trazem isso com sutileza, oferecendo e tentando impor a nós, povo de Deus, através dessa sutileza, a não guardar aquilo que Deus tem para nós. Homens ambiciosos, homens falsos, Satanás, a carne, o mundo, todo mundo nos rodeando, nos atacando, tentando de todas as formas, com muita sutileza, nos desviar a atenção. E para concluir, meus irmãos, essas ações ensinadas por Paulo aqui não é um ato isolado, não é uma coisa para agora, momento de quarentena, não é uma coisa para um dia no culto, no lar, não é para uma semana onde você está descansando, ou não é para algum momento específico.
A Bíblia relata, no versículo 14, do texto que nós lemos, que é até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é para fugir daquilo que te faz tropeçar. Foge do pecado, busque segurança em Deus, foge de tudo aquilo que pode te atrapalhar e te desviar dos caminhos e você venha a tropeçar. Segue, ou seja, continue em frente, seguindo a boa doutrina, seguindo a Cristo, seguindo a palavra do Senhor, seguindo a justiça. Combate. Combater esse combate trata-se das lutas do dia a dia. É um combate muito importante, é uma ação que você tem que estar combatendo diariamente, e é um combate comandado por Cristo. Então, se é comandado por Cristo, a vitória é mais do que certa, mas você não estará livre desse combate. E guardar a fé, preservar, vigiar, estar atento e não vacilar. Então, precisamos estar atentos às coisas que nos envolvem nesse mundo. Precisamos estar atentos, principalmente, à palavra do Senhor, quando Paulo recomenda a Timóteo, mas não tão uma recomendação, mas exatamente uma exortação a Timóteo para que ele fuja, para que ele siga, para que ele guarde e não deixe nunca de combater. Porque nós precisamos combater as heresias, combater tudo aquilo que tem tentado atrapalhar a igreja do Senhor em crescer, tentado atrapalhar o evangelho que precisa ser pregado. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento, estar falando com o nosso Deus. Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos meditar na tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e ser com a tua igreja, Pai, mesmo que não reunidas nos templos, mas estão reunidas em casa, reunidas com o Senhor, onde quer que essas pessoas estejam, elas continuam sendo igreja. E muito obrigado por isso, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda agora estar cantando o hino de número 113, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim.
sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Bom, nós vamos orar mais uma vez, tem a oração final, e agradecendo a Deus por esse momento, por mais uma vez podemos cultuá-lo, mesmo em uma situação um tanto quanto difícil, mas nós cremos e temos buscado a Deus e orando, e logo, logo nós estaremos reunindo aqui no templo, mais para louvar mais ao nosso Deus. Vamos, então, ter uma oração final, e logo após estaremos impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem dado à tua igreja até aqui, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que esteja abençoando a nossa nação, abençoando o mundo, ó Pai, nesse momento de dificuldade, que o Senhor possa, Senhor, com teu poder, com tua majestade, estar curando essas pessoas, estar trazendo também aos cientistas, aos médicos, ó Pai, uma cura para essa pandemia, para esse vírus, que o Senhor esteja abençoando esse povo da saúde, ó Pai, que eles possam estar trabalhando com dignidade, com afinco, para resolver essas questões, ó Pai. Abençoa também a tua igreja, para que continue orando, buscando ao Senhor, e nós colocamos todas essas situações nas tuas mãos, porque sabemos, ó Pai, que assim estará sendo tudo bem cuidado. Usa-nos, ó Pai, para continuar pregando a tua palavra, onde quer que estejamos, ó Pai. Esteja conosco, nos guardando, nos protegendo e livrando-nos, ó Pai, de todo mal. Coloque nas tuas mãos também, ó Pai, a vida dos missionários que também têm enfrentado algumas dificuldades. Esteja abençoando, guardando e protegendo. Nós oramos pedindo as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Recebeis a bênção. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, nosso Criador e sustentador, e as consolações do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Irmãos, é importante também nós deixarmos alguns avisos. Os dias de culto que nós tínhamos na igreja, terça e quinta-feira, escola dominical e também o culto no domingo à noite, nós sempre teremos um culto, uma programação. Na terça-feira, às 20 horas, na quinta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, e na escola dominical, no domingo, às 9 horas, nós teremos os nossos cultos no mesmo formato, pelo Meet. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema. Nós temos o nosso irmão Diácono William, nós temos também o nosso irmão presbítero Wilquias, nós temos o presbítero Epitácio, o presbítero Jaime e outros irmãos que podem estar ajudando. Então não tenha nenhum receio, qualquer coisa, entre em contato com um deles ou com a gente para que a gente possa direcionar. No domingo à noite, aí nós teremos o nosso culto pelo YouTube. Então, vai estar disponibilizado para os irmãos, para a igreja, a partir das 18 horas. Esteja atento para que você possa aproveitar terça, quinta, domingo na escola dominical e também domingo à noite. Que Deus nos abençoe, ok? Esteja sempre atento para a gente não perder esses momentos de culto em família como igreja.